Livro de Ezequiel 37. Vamos ler um versículo, partindo daí para nós começar a meditar. Ezequiel 37, versículo 11. Quem achou, diga achei. Ezequiel 37, 11. Quem não achou, diga estou procurando. Até meia-noite eu te espero. Depois de meia-noite é segunda-feira, aí não dá mais não. Né, Pedro? Amém? Acompanha conosco, vamos lá. Então me disse, vai. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Vamos ler agora mais bonito? Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Pode assentar. Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Esta palavra eu quero falar hoje, sabe, sobre uma viva, fala assim, uma viva esperança. Fala esperança. O que é esperança? Fala, esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Vamos falar de novo? Fala, esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisas boas e fé. Fala amém. Está ligado, né, irmão? Irmão, a esperança é algo que tem que estar, que mantém, vamos dizer assim, a nossa vida, a nossa trajetória. Paulo escrevendo em 2 Coríntios 13, Paulo disse, permanecei-vos a fé, a esperança e o amor. Dessas três, o maior é o amor. Mas você vê que são três tripé, três sustentáculos da igreja. Fala, é fé, esperança e o amor. Nós cantamos aqui, né? Sobre a cidade santa. Nós temos uma esperança. O nosso Deus é um Deus de esperança. Fala assim, o nosso Deus é um Deus de esperança. Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. O nosso Deus, o Deus da esperança. Romanos 12, 12 está escrito, alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação.
perseverai em oração. Então você vê que a esperança está ligada. Mas quando a pessoa perde a esperança, ela para de viver, porque ela não tem esperança. Eu li esse texto, eu não quero falar do Ezequiel, mas eu li esse texto para você ver que aqui é um povo de Deus, o Deus da esperança, mas só que eles estão vivendo um momento em que foi deles a esperança. E por quê? Qual é a causa de que muita gente perde a esperança? Eles estavam na Babilônia, por eles ter desobedecido a Deus. Então Deus exerceu um juízo, e eles foram cativos para a Babilônia. Mas Deus é um Deus de misericórdia, e Deus quer que todos se voltem para Ele. Deus disse a Moisés: Moisés, quando o meu povo pecar, quando o meu povo fizer o que é mal aos meus olhos, eu vou espalhar eles, eu vou expulsar eles da terra que eu lhe dei. Mas, se eles se converterem a mim e me buscar, eles podem estar na extremidade da terra, que de lá eu trarei eles de volta. Fala, nosso Deus é um Deus de esperança. Mas esse povo que serve esse Deus, o povo de Israel, eles estão cativos na Babilônia, por eles ter desobedecido a Deus. E sempre quando nós desobedecemos a Deus, é claro que vem a consequência, é claro que vem a tribulação, é claro que acontece coisa que não é da vontade de Deus, mas é da permissão dele por causa da desobediência. Então esse povo está vivendo o juízo de Deus, mas Deus já tinha falado pela boca de Jeremias que eles iam ficar lá 70 anos. Deus já determinou o tempo do cativeiro deles, tanto que Daniel, quando leu e viu que estava perto de Deus cumprir, ele começou a orar. Mas só que esse povo, em vez de estar orando, o que eles estão falando? Pereceu nossa esperança, estamos cortados. Não foi isso que Deus falou, mas eles estavam perdendo a esperança. E quando ele estava perdendo a esperança, qual era a visão que Deus deu deles? De um vale de ossos secos. Porque quando a pessoa perde a esperança, ela perde a vida, ela deixa de viver, ela perde a perspectiva de vida. Eles já estavam perdendo a esperança de voltar para Israel, de voltar para a terra deles de volta. Então, quando eles começaram a conversar um com o outro, vou ver como é que Deus está atento. Eles começaram a falar isso. E a pessoa que perde a esperança, elas começam a só falar coisas negativas, porque ela não espera mais nada bom, ela não tem esperança de nada mais, então ela só fala coisas negativas para o futuro dela. Mas Davi, no Salmo 27, ele disse assim: perecerei sem dúvida, se não crescer, que vereis a bondade do Senhor na terra do vivente. Então Davi sabia que a qualquer momento Deus ia abençoar. E ele no Salmo 27, ele deixa escrito: perecerei sem dúvida, se não cresce. Ele não
não pode perder a fé e a esperança. Espereis com paciência no Senhor. E ele ouviu ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e me tirou de um lago de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus. Então ele estava numa condições ruim, ele estava numa condição não boa, mas ele estava lá clamando e com paciência esperando o dia que Deus o tirar de lá. E Deus tirou ele de lá. Ele estava lá, mas estava clamando com paciência. Então não pare de orar, pare de clamar. O Deus da esperança está aqui e Ele está ouvindo o seu clamor e Ele vai te tirar dessa situação. Mas o tempo, irmão, faz a gente perder a esperança. É ou não é? O tempo passa, como eu falei hoje, e a gente vê que nada acontece, a gente vai se desanimando. Não é assim? Vai perdendo a esperança de que alguma coisa boa pode acontecer. As circunstâncias vai nos desanimando, porque você olha para um lado, você olha para o outro, e nada acontece, então você vai desanimando, e perdendo a isso, e quando você perde a esperança, você também perde as forças para lutar, perde o ânimo para lutar, então você vai ser facilmente derrotado, porque você perdeu a esperança. Então esse povo, ele perdeu a esperança, a visão de que Deus tinha deles era de um vale de ossos secos. Olha o retrato de alguém que perdeu a esperança. Olha como Deus vê alguém que está perdendo a esperança. É como um osso seco, um osso sem vida. Mas Deus que não dorme, Deus que está atento, antes que eles entregassem o ponto, antes que eles desistissem de Deus, porque você desistir de tudo, mas quando você desiste de Deus, irmão, você desiste daquele que pode mudar qualquer circunstância. Você perdeu a fé. Então esse povo já estava sentindo, eles não estavam, mas eles já estavam dizendo, estamos cortados. Deus falou que ele estava cortado, mas eles já estão falando, estamos cortados. Para nós já era, para nós não tem mais jeito, para nós é o final, para eles é, mas para Deus não é. Então, quando eles estão falando isso, a mão de Deus pega Ezequiel. Deus começa a mover-se, porque Deus nunca vai abandonar o seu povo. Apesar de eles estar cativos, apesar de eles estar numa situação de juízo, mas Deus está sempre atento. E Deus nunca vai deixar que o seu povo seja envergonhado. Vamos aplaudir a Ele. O que está roubando a sua esperança? Você que pensa. O que está roubando a sua esperança? No caso deles, o tempo. 70 anos cativo. E não vê nada, Deus fala, Deus não fala, Deus não move, a circunstância. Você lembra de Abraão? Creu contra esse, ele teve esperança onde não há esperança, ele creu em Deus, ainda que a situação não dava esperança para ele, mas Deus dava, porque para Deus nada é impossível. Então ele creu em Deus contra esse, a esperança lógica, a circunstância que ele está vivendo, ele estava velho, a sua mulher velha e estéril, mas havia uma promessa que Deus havia dado a ele.
ele teria um filho. E do filho dele, Deus ia gerar umas nações. Mas o momento que ele está vivendo não condiz com aquilo que Deus falou. Então esse momento é difícil crer, é difícil ter esperança nessa hora. Porque você está vendo a sua situação, você está vendo a volta, tudo à sua volta, e nada te traz esperança. Então neste momento, levanta os seus olhos e olha para o Deus da esperança. Levanta as suas mãos para o céu. Há esperança para a sua casa. Nos seus sonhos ainda há esperança. Aquilo que você sonha, projeta e põe na mão do Deus da esperança. Ele pode trazer vida aonde não há vida e nem esperança mais. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória! Quanta gente já perdeu a esperança terrena, esperança de uma família, né? Esperança de ter um lar, esperança de tanta coisa, e o tempo vai passando e a pessoa vê que nada disso acontece. É difícil suportar o tempo, né, irmão? Então esse povo está vivendo um momento que eles estão quase entregando os pontos. E Deus pega Ezequiel para que ele possa profetizar, para que ele possa trazer esperança para aquele povo, para que ele possa trazer uma mensagem que traga esperança para aquele povo. E Deus começa lá no mundo espiritual e mostra a Ezequiel um vale de ossos secos. E Deus fala para Ezequiel, porque Ezequiel estava no meio dos cativos. Ezequiel estava lá. E a pergunta de Deus para Ezequiel era: poderei eu reviver estes ossos? Que pergunta! Ele olhou, primeiro Deus fez ele andar. E ele andou, estava uma bagunça. Ossos tudo bagunçado, sem vida. E a Bíblia diz que Deus fez ele andar. Vê como é que está o negócio. Olha como é que está. Ezequiel olhou. Depois que Ezequiel olhou, examinou e viu, agora Deus fez a pergunta: pode eu ressuscitar? Posso eu fazer reviver estes ossos? É uma pergunta, né? Fala assim, é uma pergunta que o Espírito Santo te faz nesta noite. Pode eu fazer? Pode eu resolver o seu problema? Pode eu mudar essa circunstância? Ezequiel respondeu bem: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Jesus um dia falou para o discípulo assim: você não entende o que eu estou fazendo agora, mas mais tarde você vai entender. Tem coisa que você não entende agora, mas Deus sabe o que está fazendo. Não tem nada que foge do controle dele. Os ossos estavam sequíssimos, sem vida. E Deus levanta alguém. Sempre tem alguém para Deus usar. No momento de trevas, sempre terá uma luz. No final do túnel. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Paulo escrevendo para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, Paulo fala assim: Jesus, nossa esperança. Vamos falar junto? Fala de Jesus, nossa esperança. Quando tudo faltar, lembra disso. Você lembra? A mulher do fluxo de sangue já tinha gastado com todos os médicos. A esperança nos médicos já tinha acabado. A esperança no dinheiro que ela tinha também já tinha acabado. Então ela perdeu as
Mas quando ela viu falar de G, a esperança dela voltou. Ela viu a oportunidade de ser curada. E entrou a esperança ligada com a fé. E ela partiu para cima. E foi curada. Aquele homem que estava no tanque de Betesda, ele já tinha perdido também a esperança. Por quê? Porque ninguém o ajudava. De repente um homem chega. De repente a esperança chega. E pergunta: você quer ser curado? E ele diz: não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém que possa me jogar no tanque quando a água está agitada. Ele não sabia quem era que estava falando com ele. O Deus da esperança estava ali. E disse para ele o quê? Pega o seu leito, toma a sua cama e vai para sua casa. E aquele homem pegou o leito e foi para casa. Jesus é a nossa esperança. Quando todas as coisas faltarem, lembra que ainda há uma esperança. Jesus é a nossa esperança. Quando o médico dizer que não tem mais esperança, lembra, Jesus é a nossa esperança. Quando o seu casamento já está perto de terminar, lembra, Jesus é a nossa esperança. Não há situação que ele não possa mudar. Aqueles ossos estavam sequíssimos. E Deus pergunta a Ezequiel: pode eu fazer ou reviver esses ossos? Na verdade, era a esperança daquele povo que estava morrendo. E Deus disse: pode eu reviver? Posso eu trazer de novo a esperança de volta? Para esse povo que está falando: eu estou cortado, pereceu, já era. Pode eu mudar essas palavras? Então a palavra deles é uma palavra de morte. Porque a pessoa, quando perde a esperança, irmão, ela caminha para a morte. Eu tenho uma tia minha que eu presenciei. Ela estava no CTI. Ela tinha um jardim em casa, bonito. Ela gostava de cultivar muita planta, muito jardim. Eu fui visitar ela no CTI. E eu falei com ela: minha tia, a senhora tem que voltar para casa, porque as plantas, o jardim está lá abandonado, brincando, né? E ela falou assim: meu filho, eu não quero voltar mais para casa. Ou seja, ela perdeu perdeu a perspectiva de vida, ela se entregou. Naquela noite ela foi para o CTI e morreu. Porque ela perdeu a esperança. Te mantém na luta. A esperança te mantém lutando. A esperança te mantém forte. Quando você tem esperança, você continua combatendo, você continua lutando, você continua indo para cima, porque você tem esperança que um dia você vai conseguir, você tem esperança que um dia você vai chegar lá, e a sua esperança está no Deus da esperança. Põe a sua esperança no Deus da esperança, e Ele vai tirar você dessa situação. Ah, mas está demorando, pastor. Mas quando você tem esperança, você tem força para lutar. Quando a pessoa perde a esperança, a pessoa acomoda. A pessoa para de lutar, ela desiste, ela se entrega. Quando a pessoa perde a esperança de vida, ela se entrega à doença. Eu vi um testemunho de um rapaz que não é nem crente. Mas olha o que é esperança. O médico falou para ele que ele tinha aproximadamente 15 ou 30 dias de vida. O câncer já tinha tomado ele. E ele disse: já que eu tenho 30 dias de vida, eu vou sair. Eu vou passear com os meus amigos. Eu vou aproveitar
esses 30 dias que eu tenho de vida, sabe o que aconteceu? O câncer sumiu. E o médico não entende como aquilo aconteceu. É por quê? Porque ele não se entregou. Ele não foi para casa chorar. Ele não foi para casa sentar, se lamentar. Ele foi viver a vida. E Deus deu um milagre sem antes ele conhecer. Irmão, estão estudando para saber o que aconteceu com aquele homem. Como aquilo foi embora. Psicologia. Quando você perde a esperança, você se entrega. A pessoa falou, vai morrer, rouba da pessoa o quê? A esperança dela. Mas se você não deixar nada que negativo parar você e manter a sua esperança em Deus, você vai alcançar. Por isso que Davi disse, perecerei, quer dizer, morrerei sem dúvida, se eu não cresce. Vamos ler lá? Salmo 27, 13. Salmo 27, 13. Esse salmo é bom, né? Salmo 27, 13. Quantos acharam? Diga achei. Vamos lá, o que está escrito aí? Perecerei sem dúvida, lê. Se não cresce, que vereis os bens do Senhor na terra dos viventes. Ele está falando aqui, ó. Aí ele manda uma palavra, 14, fala, espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Fala, glória a Deus. Fala para o seu vizinho, espera no Senhor, irmão. Tenha a sua esperança nele. Deus não falha. Ele fortalecerá o seu coração. Ele te dará força e graça para chegar lá. Vamos aplaudir ele. Oh! Aquele povo que nós lemos em Ezequiel 37, eles estavam como ossos mortos, mas era um exército. Era o quê? Ezequiel via ossos mortos, mas Deus via um exército. Porque Deus não tem a mesma visão sua. Deus não vê como homem, não pensa como homem, os caminhos dele não como homem. A visão era de um povo derrotado. Por isso que Deus fez Ezequiel ver. Vê, Ezequiel, o que é isso aí? Tudo bagunçado. Tudo né? Mas o que Deus está vendo? O que Deus está contemplando? Deus está vendo um grande exército se levantando ali. No meio de morte, no meio de destruição, Deus está levantando um grande. Quem quer que Deus pode fazer isso? E Deus manda Ezequiel profetizar. Dá ordem, profetiza. E a Bíblia diz que não vem nenhum vento, nenhum barulho, nada. Só a palavra de Deus. Ela é suficiente. Não precisa de mais nada. A Bíblia diz que Ezequiel diz, osso seco, ouça a palavra do Senhor. E quando ele profetizava, o que aconteceu? Alguma coisa começou a se mover. Quem crê que alguma coisa já está se movendo? Enquanto eu estou pregando, alguma coisa já está se movendo. Alguma coisa já está acontecendo. Aí na sua casa, você que está me ouvindo, talvez você sentou e disse, acabou! Mas Deus de Israel, o Deus da glória, o Senhor Jesus vivo, Ele é vida.
onde há morte, Ele traz vida. E Ele está movendo pelo Espírito. De repente, alguma coisa começou a acontecer naquele vale. E Deus começou a organizar tudo. Está tudo bagunçado. Então Deus começou a organizar. Porque Deus trabalha assim. Deus primeiro põe ordem em sua vida, para depois fazer um milagre. É não? Deus começou a pôr ordem. Ossos com ossos se juntaram. E foi transformando no esqueleto. A estrutura começou a ser levantada. Porque quem sustenta o corpo é quem? Hein? É os ossos. Então a estrutura está sendo levantada. A sua estrutura Deus está levantando. Para você ter firmeza. Para você não ser uma pessoa mole, mas ter firmeza. Depois mandou vir o quê? Nervo. Depois carne. Depois osso. Por quê? Porque Deus começa de dentro para fora. Deus não trabalha de fora para dentro. Deus trabalha de dentro para fora. Deus quer mudar dentro de você. Deus quer fortalecer o seu coração. Creia e tenha esperança que o seu sonho será realizado. É só você crer em Deus. E Ele vai te conduzir. Fala glória a Deus. E depois de tudo, está aquele ossos, está aquele povo, tudo em pé. Aí Deus manda Ezequiel, profetiza o Espírito. A obra tem que ser completa. Aquele que começou a obra, ele vai completá-la. Ele não vai só te abençoar. Ele vai dar o Espírito Santo. Profetiza o Espírito. E ele profetizou. Espírito dos quatro ventos vem e entra nesses. E o que se transformou? Fala-se num exército grande e extremo. Agora a esperança voltou. E a batalha vai continuar. Vamos aplaudir o Senhor. Irmãos, talvez vocês nesta noite que estão me ouvindo também devem estar assim. O tempo faz isso. Talvez você já está perdendo a esperança em algumas áreas da sua vida. Tem área que você começou com aquela força, aquele vapor, crendo que ia conseguir. Mas quando você viu, parece que está cada vez mais distante. E a esperança está se vaindo. E a esperança está diminuindo. E você já está se entregando como aquele povo. Se entregando e se acomodando da vida que você tem. Mas o Deus da esperança está aqui. Lembra daquilo que você orava? Comece a orar novamente. Creia que é possível. Creia que Deus pode fazer. Creia, para Deus nada é impossível. O Deus da esperança te renova a esperança nesta noite. Porque Ele veio para te dar vida. Fala aleluia. É difícil uma pessoa sem esperança, não é? Como é que ela é? Ah, para mim não é assim. Irmão, vamos lá, para mim não dá mais. Né? Para mim, às vezes é novo. Irmão, eu conheci um homem de lá em Benfica, Nova Benfica, 69 anos fazendo faculdade para advocacia, né? Advogado. 60 e poucos anos, eu falei, esse homem está fazendo faculdade agora? Porque ele tem esperança de se formar e ser um advogado. E às vezes você vê um rapaz com 18 anos, já para mim já não dá mais. Eu já não aguento mais. Não é assim ou não é? Olha para o seu vizinho, vê o rosto dele, se ele está animado ou desanimado. Fala assim, anima-te. Deus fortalecerá o seu coração. Anima-te. Glória a Deus.
Glória a Deus! Talvez você olha para a sua casa e vê o estado de bagunça que ela está. E o seu ânimo vai embora. Não é assim? Talvez você olhe a sua vida. E às vezes você está doente. E você não vê mais possibilidade de cura. A coisa vai indo embora. O ânimo vai indo embora. E a fé vai junto. Alguém tem que te acordar. Alguém tem que te despertar. Então Deus levanta Ezequiel para despertar aquele povo. Porque eles são servos de Deus. Eles têm um Deus da esperança. Ele tem um Deus poderoso. Como eles podem falar isso? Que estão cortados, que acabou, que é Deus do impossível. Irmão, nós cantar é muito bom. Nós falar é muito bom, mas nós viver é outra coisa. É ou não é? Há só um problema acontecer e você vai ver que tu não tem fé coisa nenhuma. É só alguma coisa dar errado que você já começa a falar besteira. Em vez de sair vida da sua boca, sai morte. Ah, para mim já era, acabou, eu vou me entregar. Mas que é isso? Que é Deus de Israel. Que é Deus presente. Deus quer ouvir outra coisa. Eu não vou conseguir, mas Deus vai me dar força. Eu vou conseguir porque Deus está comigo. Eu vou conseguir porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fala a palavra que produz vida, irmão. Aquele povo dava a palavra de morte. Estou cortado, pereceu. Eles estão falando só coisa mortal. E Jesus disse: o que sai da nossa boca que contamina todo o corpo. Quando você fala palavras de desânimo, todo o seu corpo acompanha. É por isso que você fica desanimado, porque você falou isso. Jesus falou: o que contamina o homem é o que sai da sua. É o que contamina o homem. O que sai da sua boca? Só palavra negativa. E esses povo aqui, estavam falando tanta palavra negativa que eles foram só se secando, só se secando, só se secando, só se secando. E ficou sequíssimos. Nem seco era, sequíssimo. E tudo bagunçado. Ou seja, estavam perdendo a batalha. A batalha espiritual estavam perdendo. Graças a Deus que Deus manifestou. Graças a Deus que Deus é um Deus de misericórdia. Interveio na hora. Para que aquele povo não morresse lá na Babilônia. A esperança deles voltar para Israel começou a voltar novamente. E eles foram. Nós conhecemos o final da história. Eles conseguiram voltar. Mas tu viu como é que eles estavam lá? E às vezes a gente está na igreja, ouve mensagem, ouve palavra. E na hora que nós vivemos os momentos difíceis, a gente fala outra coisa. A gente não fala a que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz: cri, por isto falei. Eu crio por isto. Eu não ando por vista, mas por o justo, meu justo, viverá. Da fé. Esperança, irmão. Eu tenho muita esperança. Deus vai levantar de muita gente boa. Eu vejo a igreja vazia, eu vejo a pessoa desanimada, mas nunca vou falar isso. Eu estou vendo uma igreja cheia do Espírito. Deus vai fazer uma obra desses ossos secos. Deus vai levantar um exército. Eu falando isso, eu me lembrei uma vez que eu vim para cá orar. Eu já estava lá em cima. Quando eu falei isso, eu lembrei. Eu cheguei aqui na igreja, aqui embaixo. Era uma casa. A igreja estava toda mofada. Só tinha a Raimunda, a Rosa, a Cláudia e a Eva. 4 pessoas na igreja.
E eu tinha saído do meu serviço, eu trabalhava em Benfica, para não chegar atrasado no culto, eu vinha a pé, porque o circular demorava muito. Então eu vinha pelos morros, saía lá atrás da minha casa, entrava, tomava banho, já saía na outra porta e já vinha para a igreja. E eu saí correndo para chegar aqui. Quando eu chego aqui, que eu contemplei a igreja, o desânimo já a hora. Aí eu fui lá para o cantinho da igreja orar. Falei, Deus, o que eu vou pegar aqui? 3 pessoas. O que Deus falou? Eu vou levantar um exército. Ai, irmão, levantei e preguei a mensagem do exército. Aí na outra vez a mesma coisa. Como é que o desânimo bate a porta? Mesma coisa, cheguei na igreja, aquele pinguinho de gente, eu falei, meu Deus, tô orando, não tem nada. Aí eu fui aqui pro beco orar. Olho pro céu e começo a orar. Falei, meu Deus, e agora? Como é que está isso aí? O que eu vou pegar aí? Aí Deus falou assim, você está igual Pedro, está se afundando nas águas. Eu preguei também. E Pedro começou a olhar a circunstância e fundou. Mas como é que Deus está atento? Ah, porque eu fui falar com Ele. Eu fui orar para Ele. E Ele vê que você está desanimado, Ele manda uma palavra. Ele manda um socorro. Ele manda algo para levantar você, para que você continue. Seu para aí, a igreja aí. Vamos aplaudir Jesus. Glória. Fala para o seu irmão, não pare, irmão. Tudo que o diabo quer que você pare. Você morra assim. Mas Deus não quer que você morra assim. Perecereis sem dúvida, se não cresce, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu vou ser vitorioso aqui, vou chegar vitorioso lá, porque no céu só entra quem vence aqui. E aqueles que vencer aonde? Vencer aqui. Aqui que é a batalha, aqui que é a luta, aqui que o diabo quer roubar a sua fé, quer roubar o seu ânimo, quer que você desista, aqui que você tem que vencer. Talvez você não sabe qual é a sua batalha, irmão, não é o seu vizinho, a sua batalha não é ninguém de carne, a sua batalha é se manter animado, é se manter na fé. É difícil, mas com Deus você consegue. Fala glória a Deus, porque todas as vezes que você pensar em desanimar, Deus enviará uma palavra. Deus enviará uma palavra e vai fortalecer a sua fé. Até o dia da vitória, Ele vai te fortalecendo, Ele vai te ajudando. Você cai, Ele levanta, você cai, Ele fica de pé. Você fala, acabou, Ele fala, ainda tem mais. E você vai continuando até o dia que Ele fala, agora é a hora da vitória. Agora é a hora da bênção. Deixa eu beber uma água. Elias acabou de vencer 850 profetas. De repente, ele recebe uma ameaça e ele foge para o deserto. E ele pede a Deus o que há? Morte. Nem parece aquele Isaías. Não, tem dia que a gente nem parece crente, né, irmão? Tem dia que a gente está no fogo puro, mas tem dia, né? Não é? Tem dia que a gente está animado, né? Tem dia que se Satanás aparecer, nós pega ele. Mas tem dia, né, irmão? Tem dia que vem um mosquitinho, gente, uma palavrinha já joga a gente para baixo. Um pneu do carro que fura, pronto, já acabou o nosso dia. Tem dia que a coisa está preta, não tem? Olha só comigo. Hein? Você acordou hoje assim? Ainda mais quando você olha esse dia cheio de chuva. Você já fala que, não, mas esse dia é bom, as flores estão agradecendo, as verduras estão verdes. Não fala a palavra que vai te desanimar, não. Fala amém. Tem dia que a gente está assim, não tem? Então Isaías foi para o deserto e falou o quê? Elias foi para o deserto e falou o quê?
Senhor, eu quero morrer. Deus mandou a morte? Porque Deus não manda a morte, Deus manda a vida. Quem manda a morte é Satanás. Ele é que veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida, e vida com abundância. Deus fala lá, Elias, come. Mandou água e mandou pão. Né? Come, porque longa é a sua caminhada. Você pensa que vai morrer nesse deserto? Longa é a sua caminhada. Elias foi para onde? Para onde Elias foi? Para onde Elias foi, gente? Fala assim, ele foi arrebatado. Ele foi levado para o céu. Ele é a figura da igreja. Quem vai para o céu, diga amém. Agora, teve um momento que ele ficou desanimado ou não teve? Então, há momentos. Mas se a gente buscar a Deus, Deus sempre tem uma palavra. Deus sempre vem um alimento para nós. Você não quer morrer, você está desanimado. Deus sabe que você não quer parar. É a circunstância que está fazendo isso. Então Deus envia o quê? Palavras para te animar. Palavras para levantar você. Palavras de vida. Palavras que edificam. E Jesus Cristo, Ele veio para isso, para trazer esperança para quem não tem esperança. Isaías capítulo 9 fala assim, a luz resplandeceu nas trevas. O que é treva? Alguém que não tinha esperança. Alguém que viu tudo escuro. De repente uma luz surgiu. De repente a luz resplandeceu nas trevas. Quanta gente estava sem saída, quantos leprosos já estavam confinados a morrer no vale do leproso, de repente ouviu falar de Jesus, e as suas vidas mudaram. O cego de Jericó estava lá, quanto tempo lá, mas quando viu Jesus, a esperança voltou. Então Jesus é a nossa esperança. Já vamos terminar, quem está entendendo, diga amém. Eu vou terminar em Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios. Vamos ler junto? Quantos acharam, diga amém. Fala comigo, se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A esperança que Ele nos dá não acaba aqui. A esperança que Jesus nos dá não tem limite. A esperança que Jesus nos dá não termina aqui. Ela ainda vai para a vida eterna. Por isso que Jesus é a viva esperança. Paulo escrevendo para os Tessalonicenses, ele disse, não sejais como os demais homens, que não têm esperança. Ele está falando acerca de gente que morreu. Eles morreram, mas a esperança está com ele. Porque eles vão ser ressuscitados. Eles vão ser arrebatados. Então Jesus nos traz esperança, mas não só neste mundo. Porque alguém só crê em Jesus para as coisas daqui, não. Nossa esperança não termina aqui. Nós cantamos agora 2 hinos que falam do céu. Essa esperança é que mantém a gente vivo. Essa esperança é que mantém a igreja andando. Essa esperança que mantém a igreja lutando. Essa esperança que te mantém na batalha. Porque você tem a esperança da trombeta soar, de Jesus voltar e de nós ir para o céu, para sempre estar com o Senhor. Aonde Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quem tem a esperança de ir para o céu, diga amém.
levanta as suas mãos e diga: é para lá que eu vou. Você tem essa esperança? Se você tem essa esperança, então se santifique. Se você tem essa esperança, então recusa as coisas do mundo. Agora, quem não tem essa esperança, eles estão no pecado, eles estão no mundo, eles estão fazendo coisa errada, porque eles perderam a esperança. Mas nós, conservando a nossa esperança em Jesus Cristo, nós estamos caminhando em fé, lutando contra o pecado, vencendo as batalhas, vencendo o desânimo, vencendo tanta coisa, porque nós temos a esperança, porque quem vai chegar lá é quem vencer aqui, e nós vamos vencer, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Fala assim: uma viva esperança. Jesus Cristo, a esperança da glória. Então a maior esperança da igreja é o arrebatamento. Por que a esperança? Porque é algo que esperamos. A maior esperança do crente não é ganhar um carro do ano. Isso é bom. Fala amém. Mas a nossa maior esperança é ouvir a trombeta. É receber o corpo transformado e ser arrebatado para a glória. A nossa esperança está além dos limites deste mundo. Por isso que nós temos a esperança que ninguém tem. Não somos como os demais homens. Os demais homens, eles têm esperança, mas a sepultura termina toda a esperança deles. Mas para o crente, a sepultura não rouba dele a esperança. Ô, irmão, era para estar um glória bem grande agora. Por quê? O que eu estou falando? Que a morte fala para ele que é final. Não. Para esse não. A morte não é o fim deles. Eles vão ressuscitar. Eles vão se levantar. Eles vão ouvir a voz do Senhor. E eles se levantarão. E serão um corpo transformado. E nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Quem tem a esperança que Jesus vai voltar? Quem tem a esperança que Jesus vai voltar? Esse é o motivo da nós nos manter animados. Tem desânimo? Tem, somos seres humanos. Mas quando o desânimo chega, Deus chega no primeiro. Por isso que Deus está falando aqui com você. Quantos estamos desanimados aqui nesta noite? Até para dar um glória é difícil. É, irmão? Às vezes nós falamos para o homem, eu nem glória, mas só Deus sabe o que está passando, irmão. É, irmão? Às vezes está numa luta em casa, né, irmão? Uma batalha. Aí chega na igreja com a bateria arreada. Mas aí, o Espírito Santo está te carregando novamente. Está ligando você, não conectou e está te carregando. Para você ter mais força. Fica de pé nesta noite. Olha para a sua casa, para o seu casamento e fala assim: a esperança. Olha para a sua vida profissional e diga: a esperança. Porque ela está em Deus, irmão. O Deus da esperança. Pai, no nome de Jesus, Tu conheces o coração de cada um, Pai. Tu sabe o ânimo, Tu sabe os desânimos, as decepções. Tu conheces cada vida aqui nesta noite. Pai, renova a esperança do Seu povo. Renova, Senhor, a força. Pois a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarás as forças. Tu és a esperança da renovação das forças. Então nós esperamos em Ti. Renova a nossa fé, renova a nossa perspectiva, renova os nossos sonhos. Meu Deus, aqueles que estão caídos,
eles podem se levantar novamente, porque há esperança em Ti, meu Deus. O Senhor pode fazer de osso seco um grande exército. O cair é do homem, mas poderoso é o Senhor para nos pôr de pé novamente. Então ajuda essa irmã, ajuda esse irmão, ajuda esse que está me ouvindo pela internet, que está em casa desanimado, que está em casa pensando até bobagem, que já está se entregando às circunstâncias da vida, mas que o Senhor entra nesse quarto, entra nessa sala, entra nessa casa e diz que há esperança. E ela está em Deus, o Deus da esperança, o Deus dos milagres, o Deus da glória, o Deus de Israel. Há esperança para aquele que crê. O Senhor pode curar nesta noite. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Pai, o Senhor pode dar um fim nesse câncer. O Senhor pode dar um fim, meu Deus. Meu Deus, nesse casamento que está prestes a acabar, o Senhor pode dar um fim e dar uma restauração, uma renovação. O Senhor entra neste lar, meu Deus, e destrói todo o plano de Satanás, todo o projeto do inimigo. Meu Deus, restaura esta família, restaura esta casa, restaura este sonho. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva o teu povo. Ah, meu Deus, que estão perdendo a fé, que estão desfalecendo na fé. Pai, aviva a sua igreja. Espírito Santo, aviva a tua obra, Senhor. Aviva o teu povo, em nome de Jesus. Levanta as mãos para os céus e diga: eu recebo a palavra da esperança. Está escrito: bom é ter esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentação, Jeremias, ele estava lamentando. De repente ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É o Deus da esperança. Ele pode voltar você ao começo. Ele pode restaurar a sua fé. Ele pode te devolver tudo que você perdeu. Ele é o Deus da esperança. Ah, fala: eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, maravilha. Glória a Deus. Podeis assentar. Dependendo da circunstância, nós perde a esperança, né, irmão? Não é? Mas Deus é um Deus de renovação. Irmão, que Deus te abençoe. A todos que estão me ouvindo, que Deus te abençoe e renova a sua esperança. Eu fui ler sobre esperança, encontrei tanto versículo. Se eu fosse falar de esperança, eu ia falar a noite inteira. Vou ver como é que a Bíblia está cheia, meu irmão. Por que Deus fala tantas coisas assim? Porque Deus conhece o ser humano.